Muito boa noite, o cenário político está no ar. Hoje nós vamos conversar aqui com o diretor de mobilidade urbana de Mossoró, Luiz Correia. E ainda toda a agenda da governadora em Mossoró. Parque da Furna Feia é inaugurado oficialmente, aberto à visitação com a presença da governadora Fátima Bezerra. Esses e outros assuntos nós vamos trazer hoje aqui no nosso cenário político que está no ar. Muito boa noite novamente, cenário político no ar nesta sexta-feira, né? Fechando aí a programação semanal, agradecendo a audiência de todos vocês, né, em mais uma semana. E hoje nós vamos conversar aqui com o Luiz Correia, que é diretor de mobilidade urbana aqui de Mossoró, vai trazer aí os assuntos relacionados à interdição da Rio Branco, bem como outros assuntos que diz respeito ao trânsito da cidade. Obrigado, Luiz, por ter vindo. É um prazer novamente recebê-lo aqui. Você sabe, a gente está de forma interina no cenário político. Terça-feira, Vonulve está de volta, mas sempre bom conversar com você, seja na rádio ou aqui no programa Cenário Político. Boa noite. Boa noite, prazer enorme nosso estarmos aqui conversando sobre mobilidade e trânsito nesse local tão estratégico e de um alcance tão enorme. A gente tem antes da reportagem da Furna Feia, né, nós temos uma reportagem aqui também sobre a questão da água nos municípios, ou melhor, da reforma do HRTM. Nós vamos trazer essa matéria aí no Master, a reforma do HRTM, porque já tem uma nova previsão dada pelo governo. Acompanhem. De acordo com a coordenadora das unidades regionais do Oeste, Saudade Azevedo, o cronograma de obras do HRTM está sendo executado dentro do prazo e com alguns setores sendo finalizados. Estamos com a obra em andamento, né? A gente dividiu a obra em vários pontos, em vários momentos, e a obra hoje, que foi pactuada, ela está prevista para ser entregue agora no final de julho, cumprindo os prazos. A obra continua de vento em popa, em andamento, os prazos não estão atrasados, né? E a gente espera que ao final do mês de julho a gente entregue essa primeira etapa da obra, que diz respeito à lavanderia, ao necrotério e à pediatria. Então, essa primeira fase ela vai ser entregue agora, no final de julho. A perspectiva de entrega no final de julho. A coordenadora ainda falou sobre novos rumos e emendas parlamentares que estão sendo pleiteadas para a melhoria da unidade. Vários parlamentares que sinalizaram, né, emendas parlamentares para o Tarcísio Maia, e a gente fica muito feliz porque com isso a gente pode melhorar a assistência, melhorar a qualidade dos serviços prestados, porque esse é o Tarcísio Maia que salva vidas. Enquanto a obra acontece, parte do atendimento aqui do Tarcísio Maia precisou ser transferida para outras unidades de saúde, como é o caso do Hospital da Mulher e também do Hospital da Polícia. Nossa equipe ainda questionou sobre a denúncia de falta de insumos e desabastecimento na farmácia do HRTM, feita pelo Conselho Regional de Medicina. Nós tivemos uma audiência ontem, né, com a doutora Gisele e o Cremerne e a CESAP, vários atores. A gente teve uma melhoria no abastecimento de fevereiro para cá. A gente conseguiu comprovar essa melhoria do abastecimento, mas a gente tem alguns itens ainda, não em falta, mas em estado crítico, mas mesmo assim não compromete a assistência prestada ao Tarcísio Maia. E a expectativa é que a gente consiga repor esses estoques críticos aí nesse próximo mês e, com isso, garantir uma assistência prestada com muita qualidade. Ok, está aí a HRTM, portanto, né, com novos prazos em relação à obra, né, a tão protelada, cobrada, demandada obra do HRTM. Quem sabe? Olha, MCJ, último final de semana, e a gente tem uma reportagem contando um pouco do resumo de ontem e a expectativa também para hoje e amanhã. Acompanhe.
Com o passar da semana, o gostinho do fim do MCJ começa a surgir entre os moçoroenses. Mas isso não derrubou o espírito daqueles que vieram até o principal polo do evento nesta quinta-feira. Em um dia de apresentações, que foi batizado como Quinta-feira do Forró, André Luvi, Valquíria Santos, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Zé Vaqueiro não deixaram ninguém parado no polo Estação das Artes. Um dos destaques da noite foi a apresentação de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, anunciados às pressas nessa semana, após o anúncio de que a dupla sertaneja Jorge e Mateus não se apresentariam na estação nesta quinta. Mas, com um repertório de forró tradicional que colocou todo mundo para dançar, a ausência não pareceu um problema. Mais um ano aqui, me sinto honrada por esse convite lindo. Eu acho que para qualquer artista subir no palco como esse de Mossoró Cidade Junina é um privilégio. E é assim que eu me sinto, privilegiada. Eu estou na cidade junina, né? De forma que voltar a Mossoró desse jeito aqui, em festa, é uma alegria maravilhosa, porque para mim a maior festa do Brasil é essa, né? E está na cidade junina. Assim, rapaz, foi de última hora assim, de repente me anunciaram aqui para esse show de hoje. Eu fiquei numa felicidade imensa de cantar mais uma vez aqui com vocês. E esse show meu tem muita alegria, tem muita dignidade, tem muita ligação com a tradição das festas juninas mesmo. Tem shot, baião, chachado, tem galope e tem também homenagem também a esses mestres como Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, Dominguinhos. E as minhas canções que marcaram muita história de muita gente, que eu já vim cantar aqui muitas vezes. Estou feliz, estou honrada pelo convite. Vou fazer o meu melhor, é São João, uma festa que se harmoniza comigo, com a minha música, com a minha história. São muitos anos na estrada e faz anos também que eu não venho aqui. Pelo menos uns 5, que eu lembre. Piseiro, forró, mas acredito que o forró vem na essência, né? Gente que levanta a bandeira, graças a Deus, não sozinho, mas tem uma turma maravilhosa que vem junto, todo mundo levantando a bandeira para que o forró seja feito como fez do tempo de Luiz Gonzaga e trouxe até hoje, né? Que ele seja eterno. A edição 2025 do Mossoró Cidade Junina, no entanto, está chegando à sua conclusão neste fim de semana. Nesta sexta-feira, 27 de junho, Armandinho Neto, Jackson Menezes, Avni Vini, Zé Cantor e Bruno Marrone fecham o último dia de shows no Polo Estação das Artes. Enquanto isso, no adro da Igreja de São Vicente, o Anima-Chuva tem Juninho Voice e Banda, antes da última apresentação da temporada do espetáculo Chuva de Bala do País de Mossoró. No Polo Cidadela, Banda Disco de Vinil, Netinho Santos e Banda, Bia Gurgel, Samba 7 e Soul Samba se apresentam. A programação ainda continua no Polo no sábado, com Luiz Henrique, Henrique Moraes, Ana Lu e Forró Danado e Júnior Farra, encerrando as apresentações do Cidadela. O sábado 28 de junho ainda tem as últimas apresentações do Arraiá do Dia, nos mercados públicos de Mossoró. Mas o grande destaque do fechamento do MCJ é o tradicionalíssimo Boca da Noite, que contará com Bel Marques, Davison Davis, Tabata, Cadu Rodrigues, Lucas Lima, Mozão, Banda Guto Fortunato, Banda Baculejo e Muniz Santos e Banda. E você acompanha os melhores momentos dessa festa com a gente aqui nas multitelas da TCM Telecom. A transmissão do Polo Estação das Artes nessa sexta começa a partir das 9 horas da noite, no TCM Junina, enquanto o Boca da Noite traz todo o seu agito nas telas da TCM neste sábado, a partir das 6 horas da noite. Obrigado, Danilo, pela reportagem. Expectativa, do último final de semana do Mossoró Cidade Junina. Nesse bloco nós vamos conversar um pouquinho. Fechamos com Cidade Junina e abrimos com Cidade Junina. Nosso convidado aqui, Luiz Correia, vai falar um pouco sobre como vai ser essa dinâmica, do último final de semana. Tem a questão do trânsito que envolve a Rio Branco sobre o Boca da Noite, Luiz. Vamos conversar um pouquinho com o nosso telespectador, como é que está essa organização. Luiz Correia, diretor de Mobilidade Urbana de Mossoró, boa noite. Boa noite, Tássio. Pessoal, como é que é o planejamento aí para o Boca da Noite? O espaço, o local onde passa o trio é o mesmo do Pingo da Meio-Dia. Então, como o Pingo da Meio-Dia, o planejamento foi um sucesso, serviu pela quantidade de público, pela quantidade de ocorrências, pela dinâmica que foi montada, a gente praticamente repetiu todo o planejamento do Pingo, logicamente, fazendo pequenas alterações adaptativas. Desde ontem, que nós já temos um circuito sendo monitorado,
Nós temos o circuito da Rio Branco já recebendo as primeiras intervenções. Na noite de hoje, a partir das 18 horas, a gente acaba fechando o restante das intervenções, que começa ali da Coelho Neto até Alta de Souza. Alta de Souza, para quem não sabe, é uma rua duas ruas depois da estação. Então, todo esse trecho da Rio Branco está sendo já monitorado, ele já está recebendo as intervenções. Aí você pergunta, para quê? Por que tão cedo? Aí, pessoal, a gente tem que lembrar que tem alguns comerciantes que estão chegando ao local, ele tem que montar a sua estrutura, tem também aquela parte que vai receber a população dos camarotes, que também tem que se estruturar, e a gente tem que fazer também a parte de dispersão, se o trio vai passar com segurança, se o trio consegue ir ali naquela parte de fiação, da largura, de fazer as conversões. E, além do que, a gente tem que saber se também, no momento que o trio estiver se deslocando, se a população ali também, ela, de alguma certa forma, ela vai conseguir acompanhar o trio com segurança. Então, são vários itens que a gente tem que fazer esse acompanhamento para que a gente tenha o mesmo sucesso que teve o sucesso do Pingo de Meio-Dia, seja repetido no dia de amanhã, que eu acho, Tassi, que vai ser um diferencial. Você viu aí pela programação, as bandas que vão tocar, nomes pesados nacionalmente, e a gente aguarda um grande público para amanhã. Luiz, chegando ao final dessa edição, qual é a avaliação, a percepção que vocês da Secretaria, da Diretoria de Mobilidade têm até o momento? No cômputo geral, o trabalho desenvolvido, me refiro ao trânsito especificamente, tratando dos cuidados desse mega evento. Pois é, Tasso, a cada dia que passa, pessoal, é um alívio no coração, um alívio daquilo que nós planejamos, está acima daquilo que a gente estava como expectativa. Tasso, para você ter ideia, nós tivemos várias noites aí com um grande público na estação, uma quantidade muito grande de pessoas que vêm de outras cidades, e a gente não registrou na área urbana, na área de competência do município, nenhum acidente de trânsito. Isso é muito gratificante para nós, isso é muito de uma alegria imensa, porque a gente está vendo e percebendo aquele trabalho do agente de trânsito em campo, que ele praticamente coloca ali a sua vida em risco antes do evento, durante o evento e pós o evento. E pós o evento também a gente faz um trabalho intenso aí de fiscalização de alcoolemia. Já fizemos quase 2.000 abordagens, quase 2.000 testes com etilômetro. Já detectamos algumas pessoas ainda no comportamento inadequado, dirigindo e utilizando aí o álcool, né, anteriormente. Então estavam com um grande teor alcoólico. A gente teve que fazer a fiscalização e, logicamente, proteger a vida das demais pessoas. E aí a gente, esses polos, né, desde o Arraial do Povo, Mossoró Cidade Junina, ali a estação, Polo Antônio Francisco, Cidadela, as quadrilhas, Chuva de Bala. Então, todos esses locais, estrategicamente, a presença do agente de trânsito foi fundamental. Mas aí, Tasso, a gente não pode esquecer do grande comportamento da população de Mossoró, que realmente fez a diferença, teve um diferencial, teve essa participação, e a gente vê isso aí em números, e é uma alegria, uma satisfação. Muito bom. Luiz, você tem algum outro aspecto a colocar em relação ao Cidade Junina? Nós temos aí, Tasso, do ano passado para cá... As perguntas já estão chegando, viu? A gente tem também uma abordagem diferente quanto ao aspecto do uso inadequado do espaço público, quando a gente via nos outros momentos de Mossoró Cidade Junina, ali a cobrança inadequada de estacionamento, né? Esse ano a gente fez o recolhimento de todo o material, a apreensão desse material, e aí a gente tem que trabalhar essa parte também de orientação à população. Se você se sentiu prejudicado, se sente prejudicado, ainda percebe a utilização inadequada por cones, cavaletes, tijolo, qualquer coisa, pode ligar para 156.
a gente faz a remoção. Agora, se você está se sentindo pressionado, aí você tem que ligar para o 190 para uma questão justamente do acompanhamento da polícia, para que a gente possa cada dia melhorar também essa situação no entorno do Mossoró Cidade Junina. No caso, Luiz Correia, houve críticas esse ano nesse sentido, né? A gente viu alguns casos isolados, no entanto, está sendo um sinal de alerta, né? Porque a ocupação do espaço público, no caso, está sendo feita de maneira ilegal. Ilegal porque... Você poderia citar o caso concreto, por exemplo, que chegou até a diretoria? Nós acompanhamos bem de perto essa situação. Tivemos até um caso de agressão no sentido verbal de alguns operadores que estavam ali naquele local, cobrando do espaço, cobrando logicamente de forma não credenciada pelo município, né? Então a Guarda Municipal foi lá para o local também fazer essa cobertura conosco, mas essa apreensão de toda essa estrutura de cônditos cavaletes está sendo feito todos os dias, diferentemente do que a gente via em alguns outros anos aí do Mossoró Cidade Junina. E se você quiser participar, interagir conosco já no nosso WhatsApp, dá um toque aí, o Luiz Correia responde também a sua pergunta. Então essa parte aí, gente, todo mundo consciente, né? Encerrar o Boca da Noite, MCJ 2025 com chave de ouro. E tá aí as orientações de Luiz Correia, né? Mais uma interdição, como é de praxe, além de Rio Branco, para que haja uma festa tranquila, né? No próximo sábado e tenha um encerramento dentro da normalidade. Luiz, chegando pergunta de Manuel Nascimento, perguntando se o que pode ser feito na via próxima à entrada do conjunto Márcio Marinho. Ele pede faixa de pedestre, saber se é possível, placas de sinalização ou redutor de velocidade, pois já tem caixa, é isso mesmo, dos vários acidentes na referida área. A palavra aqui está caixa, não sei se é casos, enfim. Sim. Você entendeu, né? Nós temos duas situações aí muito importantes, tá? Essa primeira situação. É possível, aí a gente tem que fazer uma visita no local para a gente poder estabelecer os vários itens importantes para a colocação de uma faixa. A faixa não pode ser colocada em qualquer local, nem quebra-mola. Então é importante você acionar ali pelo prefeiturademossoró.com.br, você procura ali a aba trânsito, dá um clique em cima, vai abrir vários serviços da secretaria e você coloca outro serviço. Então, você faz isso de forma digital, essa solicitação, para a gente poder ir ao local. E outro item de extrema importância, pessoal. Viu um acidente, registre esse acidente, ligue para o 156, registre também no site, para que a gente, por meio desse número, a gente possa acompanhar sem a necessidade do cidadão estar fazendo um pedido, uma solicitação de quebra-mola, de lombada, porque, havendo a estatística, a gente trabalha com mais rapidez e mais celeridade. Muito bem. Chegando mais perguntas, o assunto de trânsito é um assunto muito importante, a população tem preocupação, se envolve na questão, precisa também, e o Luiz sempre está à disposição para responder. Alexandro, ele está mostrando aqui uma imagem no cruzamento ali da Cobal e dizendo o seguinte, não dá para você ver na imagem porque não tem como a gente colocar. Sempre tive dúvidas sobre uma placa de proibido parar e estacionar na esquina da Cobal, sendo que é debaixo do semáforo, segundo ele coloca e mostra a foto aqui, e tem que parar para o sinal vermelho, mas se a placa, aí não dá para entender, mas se a placa proíbe, peço esclarecimento. Senhor Alexandro, né? Alexandro, senhor Alexandro, espectador nosso diário aqui conosco. Como é que é essa placa próxima a semáforo? Geralmente, quando nós temos uma pista com duas faixas... Do lado da igreja, ele coloca. E tem essa pista semaforizada, se a gente não colocar a placa proibindo estacionar, praticamente a gente vai ficar só com uma faixa de deslocamento. As pessoas passam a estacionar do lado direito, e ao invés de nós termos duas faixas de deslocamento, a gente fica com uma. Então, essa placa de proibido estacionar é para poder dar fluidez, mesmo tendo um semáforo lá no local, para a gente poder garantir a mobilidade com mais eficiência. Muito bem. Luiz, em relação aqueles estudos de rotatória, ainda permanecem, continuam?
Permanece. As novas futuras alterações? Elas permanecem, isso é constante, principalmente agora, porque nós temos agora em mãos a coleta em tempo real da quantidade de carros que transitam nas principais vias da cidade. Isso é bom para quê? Para a gente poder estabelecer, pessoal, como é que nós, cidadão moçoroense, estamos nos comportando, de que horas é o maior volume de carro na cidade, de que horas tem o maior número de carros possivelmente congestionando determinados locais, e aí a gente vai traçando a melhor estratégia. É uma rotatória? É um ordenamento de fluxo? É uma abertura de uma possível rua? É um fechamento de um canteiro central? É uma colocação de um equipamento? É uma colocação de um semáforo? Por aí vai. São várias as estratégias que são adotadas e planejadas na Secretaria de forma diária. Então, provavelmente nós teremos em novas implementações, Luiz Correia, já agora para o segundo semestre. É possível? No segundo semestre, a gente já tem alguns itens que estão sendo já quase em fase final de implantação, que quando nós já tivermos toda essa estratégia, tempo, custo e que tipo de implantação, com certeza a gente vai até precisar da ajuda também da rede TCM para a gente fazer essa divulgação e chegar mais rápido à população, porque não adianta a gente fazer as alterações sem a população não estar ciente. A população tem que estar ciente do que vai acontecer para que a gente tenha, logicamente, uma efetiva e satisfatória mudança durante aí o aspecto da mobilidade. Nonato Pereira, no Corte Silva, já pergunta para o Luiz Correia, hein? A Prefeitura tem planos de fechar as aberturas dos canteiros centrais na Avenida Diocesana, Luiz? Essa ação, segundo ele, tal ação evitaria muita retenção de fluxo nos horários de pico. Nós já fizemos, inclusive, uma programação no mês passado. É o Jonathan Pereira, hein? Obrigado, Jonathan. Senhor Jonathan Pereira, já fizemos, inclusive, uma programação no mês passado, daquele estudo, né, antes da implantação, e a gente viu que realmente na avenida a gente teve uma melhora, mas em contrapartida nas outras vias transversais e também nas proximidades, nós tivemos pequenos estrangulamentos. Aí a gente tem que também agir nas estratégias também nas outras áreas. Não adianta a gente resolver uma e potencializar o problema nas outras. A gente vai estar acompanhando sim e possivelmente a gente tem algumas alterações nessa avenida. Nossa amiga Ítala Araújo está aqui. Alô, Ítala, obrigado. Ela é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência aqui, da OAB, advogada Ítala. Deixa eu ajeitar aqui meu ponto de retorno. É pertinente a colocação que ela faz, Luiz. E aí a gente merece até uma abordagem. Recentemente, ela diz, o símbolo da pessoa com deficiência mudou. Certo. E há previsão para atualização das placas de estacionamento. Ela pergunta por quê? Ela diz o seguinte, o símbolo de pessoa com cadeiras de roda causa muito problema quando pessoas com outras deficiências estacionam nesse local. Sim. E conclui, não poderíamos ter no site da Prefeitura, ela sugere, um mapeamento informando quais os locais que temos estacionamento para idosos e pessoas com deficiência. A Ítala. Obrigado, Ítala. Senhora Ítala, aí dois pontos aí de extremamente importantes. Importante, né? A mudança da simbologia. Perceba que nós já tivemos uma mudança da simbologia do idoso. Antes era uma pessoa, uma figura, aliás, melhor dizendo, era uma figura com a bengala, né? Representando uma pessoa com a bengala. E a gente sabe que as pessoas com mais de 65 anos nem sempre elas vêm acompanhado hoje de uma bengala. Tem esportistas, né? Pessoas aí com saúde muito boa em mobilidade, em deslocamento, que não precisa daquela representação. Para a alteração dessa imagem, é necessário que o nosso órgão normativo ele faça alteração e determine aos municípios a implantação, porque tem que ser, todos os municípios têm que seguir o mesmo padrão. Então, o município de Mossoró ele não pode, de repente,
pensar numa outra imagem e ali implantar na sinalização. Realmente tem que ser o CONTRAN que tem que vir baixar suas resoluções e determinar as alterações. Então, vamos aguardar o que é que o CONTRAN vai disciplinar a respeito disso, para a gente, logicamente, poder seguir o que determina a legislação. Quanto ao mapeamento, nós temos esse mapeamento e a Prefeitura já estuda também a forma como é que ele vai popularizar essas informações. Não somente essa, mas outras informações tão importantes da Prefeitura, que a população tem que ter ciência. O senhor prefeito já está buscando uma forma mais eficiente para chegar à população, quer seja por meio de um aplicativo, quer seja por meio do site. Não somente essa informação, mas várias outras informações pertinentes que a população tem que tomar ciência. Muito bem, está aí Ítala Araújo, obrigado pela participação, advogada, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB Mossoró. Aqui o senhor, acho que é Ranieri, né? Ranieri Fernandes, obrigado Ranieri. Pergunta ao diretor de mobilidade, por que a rua em frente ao INSS está sendo interditada toda noite, com cones e faixas para entrar, tem que pagar os flanelinhas. Ele supõe que ele mora ali nas imediações. É uma rua, coloca, não é um terreno. Aí faz um apelo, cadê a fiscalização sobre isso? Participação do cidadão Ranieri Fernandes. Senhor Ranieri, eu não sei se o senhor sofreu algum tipo de exigência de pagamento nessa região. A região aí que o senhor abordou, ela está sendo separada para as forças de segurança, porque a gente tem uma grande quantidade de pessoas trabalhando nas forças de segurança diariamente, em torno de 400 pessoas trabalhando para que a gente tenha a segurança do Mossoró Cidade Junina. Então, foi reservado esse espaço para que as forças de segurança pudessem estar utilizando ali aquele espaço de forma estratégica, estacionando veículos, viaturas. E não é para estar acontecendo a solicitação, a precificação ou estar exigindo um preço para que o cidadão possa estacionar naquele espaço. Saindo daqui, eu já vou verificar essa situação, porque não é para estar acontecendo. É uma denúncia, né, diretor? Se o senhor sofreu uma situação como essa, eu gostaria de maiores detalhes para a gente apurar o que aconteceu anteriormente, porque é a primeira vez que está me chegando essa informação, e nós já vamos cair em campo. Repito, esse local é somente para as forças de segurança. Uma outra pergunta chegando, pergunta ao convidado se ele tem projeto, se a diretoria de mobilidade tem projeto para a entrada do aeroporto 2 pós hora de pico. Ali é complexo também aquele cruzamento, ali eu sei o que ele está falando, é muito complicado. Está mais do que na hora de fazer um estudo sobre essa situação, segundo coloca aqui o cidadão. Boa noite. É Luiz Aires. Luiz Aires, no bairro Aeroporto. Obrigado, Luiz Aires. Senhor Luiz Aires, o senhor Luiz Aires, ele já sabe, né, da grande dificuldade. E ele reforça, diga meu nome. Não, estamos dizendo. Estamos cumprindo o protocolo. Estamos efetivamente, e disso aí você não tem direito de reclamar. Aqui no cenário político, Luiz Aires participa diariamente. Vamos lá, está registrado, viu, Luiz? O senhor Luiz Aires, ele já sabe da grande dificuldade que o município tem nessas áreas por não ser de competência do município, ser de competência de um órgão federal. A gente realmente não tem o poder de fazer alterações nessa perspectiva. Seria tão bom, né, que se tivesse uma proximidade dos órgãos federais da população, como o órgão municipal tem uma proximidade com o cidadão. Porque aí o órgão federal podia escutar, podia analisar, podia receber esse tipo de observação tão importante e aí eles faziam essas alterações necessárias. Por exemplo, é porque se trata de uma BR, né? Exato. Uma rodovia federal, aquele trecho, aquele perímetro. Exatamente. Por exemplo, eu não sou do meio do trânsito, da área, mas através de entrevistas e conversando como você, por exemplo, eu já sei que um dos impasses que ainda não foi resolvido, a entrada do Nova Mossoró, sim,
diz respeito a essa questão do DENIT. Exato. Porque ali é uma área já reivindicada, uma organização de semáforo, eu acho que é majoritário, unânime. Sim. Queria que você falasse mais sobre isso, né? Pois é, Tássio. Aí a gente até solicita aos representantes federais que, de alguma certa forma, lá em Brasília, eles possam elaborar alguma dinâmica para que o município possa ter autonomia na área urbana. Porque o clamor da sociedade, eles nos chegam e muitas vezes a gente concorda com o clamor social, só que a gente não tem instrumento. A gente não pode pegar o recurso público, um recurso municipal e aplicar num local que não é competência do município. O senhor prefeito, o secretário, os entes envolvidos que fizeram essa aplicação pode ser responsabilizado futuramente, porque pegaram um recurso municipal e aplicaram num local que não é de competência do município. Então, se pudesse ter aí uma alteração no Código de Trânsito brasileiro, para que o município também ele fosse o ordenador, ele fosse o organizador, ele fosse o fiscalizador de toda a área, principalmente da área urbana do município, eu acho que a população sairia ganhando. Você se refere porque, no caso, onde foi construído o bairro? A Nova Mossoró, o aeroporto, Vão Rosado, todos esses áreas federais têm uma dificuldade, porque está dentro da área urbana, mas o município ele não tem ali uma discricionariedade no sentido de fiscalizar, de alterar e de promover melhorias naquele espaço. Então, nesse caso, é diferente da situação vista no bairro da saída de Mossoró, que tem o sinal também... ali no Vão Rosado, o que acontece? Ali já tem um semáforo que foi implantado pelo órgão. Pelo DENIT. Isso. Nós apenas melhoramos a tecnologia que está naquele equipamento. A gente pode tirar o semáforo e colocar uma rotatória como município? Não. Isso quem tem que fazer é o DENIT. E ele já tem estudo de campo, ele já tem um planejamento estratégico, inclusive para retirar aquele semáforo e colocar uma rotatória naquela região. Só não sei prazos, né? Porque como é o DENIT. Mas digamos que ele implantasse lá na entrada da Nova Mossoró um semáforo, o DENIT. Nós poderíamos melhorar o tempo, ajudar na reconfiguração do tempo semafórico também, com a implantação de equipamento inteligente? Sim, porque o DENIT já tinha implantado o equipamento na região. Então, a gente só faz o melhoramento e não instalação, implantação ou modificação da estrutura geométrica daquele espaço. O nosso amigo Luiz Aires retoma aqui o debate com o Luiz Correia e ele coloca o seguinte, que ele não está dizendo que era para colocar dentro, a instalação não seria dentro do bairro, não na BR. Sim, a estrutura faz do bairro, certo. Lá dentro do bairro, entrou no bairro ali na Anderson Dutra, por exemplo. A gente já tem projetos para aquela região, a gente já tem um acompanhamento também do agente de trânsito, que a gente sabe que tem sinalização, principalmente na Anderson Dutra, e às vezes as pessoas não respeitam essa sinalização. Por conta disso, a gente já tem a presença do agente de trânsito pontualmente, principalmente nos horários de pico, para que a população possa entender que aquela sinalização é de extrema importância, e também novas sinalizações, principalmente na principal da Anderson Dutra, para que a gente possa promover segurança. Mas como ele se referia à entrada e saída do bairro, só tem realmente uma entrada que é ali pela BR. Não tem como a gente modificar aquela entrada e saída do bairro, porque ali trata-se de uma via federal. Bem, um abraço para o José de Arimateia, também conosco, a Wellington Gomes acompanhando a nossa participação, o André está ouvindo aqui também, aliás, assistindo no bairro Planalto. Obrigado pela companhia. Olha, pessoal, nós estamos aí quase chegando ao final do nosso cenário político, né? Vou deixar aqui Luiz à vontade mais uma vez. Luiz Correia, diretor de Mobilidade Urbana, respondeu as perguntas. Luiz, muito agradecido à TCM, em nome da TCM, mais uma vez você conosco aí, nos dando essa atenção, vindo até aqui, falar com o público, responder. Fique à vontade para deixar mais algum esclarecimento, mais uma mensagem em nome da sua diretoria.
principalmente para quem vai brincar, né, nesse último final de semana do MCJ, Luiz. Primeiro, agradecer aí a rede, né, o grupo TCM, teve conosco também, principalmente aí no mês Maio Amarelo, tão importante para a multiplicação da informação quanto a critérios de segurança. A gente promoveu várias blitz, principalmente a 95, nos acompanhou, fez blitz também conosco, de orientação, de educação para o trânsito. Isso é de extrema importância. Esse momento também é um momento, pessoal, que a gente consegue alcançar o maior número de pessoas. Isso para nós é muito gratificante. E aí, boca da noite, chegando, aquela máxima que não pode sair da sua cabeça: se for dirigir, não beba; se for beber, não dirija. Utilize o seu amigo, sua amiga, seu companheiro, sua companheira que não bebe para estar dirigindo. Tem um motorista de aplicativo, tem um táxi, tem um mototáxi. Colabore, contribua conosco para que todo mundo possa sair ganhando. A sociedade moçoroense, com certeza, ela vai dar um show novamente, como deu um show para o Pingo, vai ser o Boca da Noite. Muito bem, e a gente parabeniza o trabalho do Luiz Correia, né, toda a equipe que envolve o trânsito de Mossoró, todos os agentes, né, são realmente pessoas que merecem aqui o nosso louvor e o nosso reconhecimento, Luiz. Sob o seu comando, à sua frente, a gente sabe a responsabilidade que você deposita no seu trabalho e esse espírito de integração, a gente também percebe que envolve toda a equipe que está sob o seu comando. Então, por isso que o trabalho é realizado com sucesso. E a gente espera que, mais uma vez, fechando com chave de ouro, esse MCJ também no quesito trânsito aqui em Mossoró. Bom, gente, cenário político desta sexta-feira termina agora. Conversamos com Luiz Correia, diretor de Mobilidade Urbana de Mossoró. Voltaremos segunda-feira, 19h20. Um ótimo final de semana, fique com Deus e até lá.